dando eco. Pronto, nós vamos começar assim. Eu sei que... Vai. Esse é a Zaf, que nos ajuda. Está sempre aqui conosco. Aleluia. É bom poder ensinar mais algo a vocês a respeito do fator Melquisedeque. A gente entrou nesse assunto a semana passada na Barra, não foi? Começamos esse assunto e estamos crescendo. Essa é uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Vocês estão crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a carta de Pedro nos ensina, que a gente vai crescer na graça e no conhecimento. E hoje eu quero mostrar a vocês o fator Melquisedeque de uma forma diferente de tudo que a gente já estudou. Crescendo muito mais com isso. Tá bom agora, Flávio? Tá bom? Tá bom, meu filho? Tá bom, então deixa aí. Todo mundo acabou, senta. Que eu quero que vocês aproveitem e se divirtam. Né, Renata? Tá vendo aí, Renata? Tá tudo certo? Tá? Tá alto? É porque não tava vindo para mim. Tá bom aí? Para vocês fica mais alto do que para mim, né? Acho que é isso. Tá bom? Acho que baixou. Tá, acho que tá bom agora. Pronto? Pronto? Melhorou, Renata? Pronto. Pronto. Pronto, Flávio? Vem embora, vem embora, vem embora. Que vocês se mexendo para lá e para cá, vocês me agoniam. Isso aqui é bom da gravação. Ajusta, todo mundo senta e eu começo de novo. Pronto? Pronto, pronto? Pronto. Então a gente vai começar falando do... A gente vai começar falando do fator Melquisedeque. E aí a gente vai ver como o fator Melquisedeque tem a ver com honra. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Hebreus 5. Abram lá. Hebreus 5. Que é o primeiro versículo que fala sobre obediência ligado ao fator Melquisedeque, ok? Hebreus, capítulo 5. Eu sei que muita gente diz que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas a gente não vê muita coisa da carta dos Hebreus em outros lugares. Então, eu fico pensando que esse assunto a gente tem que parar e meditar sobre ele, pensar e organizar nossa cabeça a respeito de obediência. A obediência não é uma obrigação. Obediência não é obrigação. Obediência não é uma imposição. Não. Obediência é um caminho que Deus lhe deu para garantir tudo o que ele fez. Obediência é isso. E esse fator Melquisedeque está na obediência. A gente muitas vezes, esse versículo de Hebreus 5, eu vou já dizer a vocês que eu quero levar vocês lá para o versículo de Abraão, que nem é Abraão ainda, é Abrão, ok? Tá indo? Amor. Sim. Vem aqui. Hebreus 5, versículo 7. Veja lá. Vamos começar do versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Obrigada, amor. Olha, ele vai falar, como diz em outro lugar. E olha, o versículo 5, ele fala lá em Hebreus 1.
sobre ele gerar Jesus de novo. O capítulo 1 de Hebreus é muito bom quando fala de quantas vezes Jesus entrou no mundo. E é um capítulo que você tem que parar e meditar e ver que ele entrou no mundo várias vezes. Ele entrou como bebê, aí ele saiu como humano, né? E voltou como ser espiritual, completamente espiritual. Entendem? Por isso que eles falam que Deus gerou ele duas vezes. Ele gerou no ventre de Maria e gerou o novo nascimento. No novo nascimento, ele foi o primeiro e nós somos os outros irmãos. Por quê? Porque ele é o primeiro nascido dentre os mortos, ele é o primogênito. E o capítulo 1 de Hebreus fala muito sobre isso. E isso é para você entender que, olha, o Velho Testamento são exemplo, e eu comumente eu falo, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é bom para você pegar referência, é bom para você ver como eles agiam. Agora, irmãos, é mesmo, às vezes eu paro e fico conversando com o Wagner e pensando, e às vezes estou ensinando a vocês e dizendo, é mesmo que a gente quer o Velho Testamento como referência? É mesmo que a gente quer? Irmãos, Abraão deixou a cidade dele, deixou a parentela dele, deixou o povo dele, para uma terra que ele nem sabia para onde ele ia, mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Se a gente questionar a respeito do Velho Testamento, a gente tem que questionar a obediência deles. Porque eles não tinham o Espírito Santo, eles não eram nascidos de novo, e eles ouviam e obedeciam. Imagina que hoje essas gerações todas depois do Novo Testamento, dizem que não conseguem ouvir a voz de Deus. Não sabe se a voz de Deus é a voz de Deus ou a voz do diabo. Como assim? É mesmo que a voz de Deus tem a mesma característica que a voz do diabo? É mesmo, gente? Não. É muito fácil ouvir a voz de Deus. Tinha uma pessoa em 1860 que já dizia naqueles anos: ei, Deus está dentro de nós, Deus faz parte de nós. E é isso que a gente precisa entender. Ei, nós temos a pessoa do Espírito como nosso Espírito. Aquele poder, como o pastor Wagner falou, de Romanos 8:11, o poder que ressuscitou Jesus é a pessoa do Espírito Santo. E ele é nosso Espírito. Como é que a gente dá desculpa que não consegue as coisas, que não consegue mudar as circunstâncias em nossa vida? Às vezes, irmãos, nos envolvemos em coisas demais. Damos conta de coisas demais a respeito de pessoas, o que elas pensam, o que elas falam, o que elas sentem, quando na verdade você só tem que pensar numa coisa, na sua vida. Como é que você vai gerir, dominar a sua vida? Amém, gente? E tem a ver com a sua autoridade, porque vamos voltar aqui com o fator Melquisedeque. É a recompensa da obediência. E obediência não é uma imposição. Muitas vezes parece que está sendo nos imposto uma história. Não, Deus colocou um caminho para nós e garantiu o êxito desse caminho. Agora, a escolha de andar no caminho é sua, porque Deus não é manipulador, não é controlador, não é ditador, sabe? Deus fez o melhor plano. E olha, tem uma música que de vez em quando cantam: o melhor de Deus está por vir. Não, irmãos. Não, já veio. Jesus é o melhor de Deus. O melhor de Deus não é milagre. O melhor de Deus é a palavra. É Jesus. Amém, gente? E ele garante a você uma vida sobrenatural todos os dias. E aí você pode dar o nome que você quiser. É só o natural de Deus se manifestando, é o sobrenatural de Deus se manifestando, é o milagre de Deus acontecendo, é o fator Melquisedeque se manifestando. Mas só tem uma coisa que você pode fazer: obedecer aos princípios. Amém, gente? Obedecer aos princípios e garante a recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa é o fator Melquisedeque se manifestando. É a garantia de tudo aquilo que você está obedecendo, que você tomou como um princípio para a sua vida, o caminho que você escolheu, a garantia de sucesso. Agora, porque nós sabemos que a palavra é garantia de sucesso e muitas vezes a gente toma uma escolha, um posicionamento de escolher nossas vontades, nossos sentidos, o que a gente está vendo, o que está ouvindo, os sentidos.
Os sentidos. E abençoados, a gente vê que quando Jesus no Novo Testamento estava fazendo milagres, é porque pessoas eram guiadas pelos sentidos. E elas precisavam ver alguma coisa. Mas você, irmão, é daquela nação que ele fala lá em João 20. Bem-aventurado que não viram e creram. Você, irmão, anda por fé e não por vista. Diga, eu ando por fé e não por vista. E olha, e ele fala de Abraão como o pai da fé. Ele fala de Abraão como o pai da fé. Porque ele ouviu Deus e obedeceu. Vocês estão entendendo isso? Então, e quando Gálatas fala sobre Abraão, ele diz assim: olha, vocês são descendentes do crente Abraão. Vocês são herdeiros com Abraão. Por quê? Porque Abraão não viu, Abraão não tinha lei e ele obedeceu a Deus. Moisés obedeceu à lei, irmãos. Vocês estão aqui? Mas, se você não quer ler as 613 leis na sua vida e colher a consequência dessa desobediência, porque a gente não consegue praticar a lei, para que a gente quer lei? E tem um versículo em Romanos que a gente vai ler mais na frente, e ele vai dizer, vamos lá, ele vai dizer, sabe o quê? Ele vai dizer, aquela lei que você coloca para praticar, aquela lei é Senhor sobre sua vida. E quem escolhe é você. Muitas vezes, irmão, eu vejo vocês se debatendo em coisas simples. Quando vocês deviam ouvir com simplicidade a palavra e obedecer. Sabe, esses questionamentos, muito questionamento na sua cabeça, traz dano. Você querer resolver a vida traz dano. Pegue a simplicidade da palavra, coloque na sua vida e viva. E se divirta com essa verdade. Amém? Antes de chegar lá em Romanos, vamos abrir Isaías 1,19. E aí a gente vai ver o que é que ele diz. Ele vai dizer assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então é se quem quiser. Diga eu. Se você quiser e se você ouvir, quem? Seu pai, a palavra. Irmão, para pensar numa coisa. A gente fala muito de Deus falando. Mas você esqueceu que a palavra que sai da boca de Deus é Jesus? É por isso que você tem que valorizar a palavra. E tudo que toma o lugar da palavra, você tem que excluir da sua vida. Mesmo que você não queira crescer, diga ao Senhor que você quer. Mesmo que a sua vontade, o seu desejo não seja avançar em nada. Ei, mas diga ao Senhor que você quer. Diga ao Espírito Santo que te leve para o ponto que você precisa. Porque, irmãos, muitas vezes nossos olhos, precisam ser abertos para a vontade de Deus. Os nossos olhos carnais precisam ser abertos para a gente entender os olhos espirituais. Não enxergar com os olhos naturais, mas enxergar com os olhos espirituais. E ver qual é o lugar que Deus quer levar você. Amém, gente? Amém mesmo? A gente precisa entender isso. Então declara assim comigo. Meu espírito, que é o Espírito Santo. Eu te peço algo hoje. Abra meus olhos espirituais para que eu enxergue a vontade, a verdade, a visão, o plano, a vontade de Deus para a minha vida. Amém, gente? Porque muitas vezes você não sabe para onde o Senhor está guiando você. Muitas vezes você está se atendo ao que você está sentindo, ao que você está vendo. E Deus quer tirar você dos sentidos. Amém? Amém mesmo? Então, para e pensa nisso. Ei, todas as vezes, irmão, o que a gente tem que ensinar as pessoas é a palavra. Porque a palavra é o melhor de Deus. Você está ensinando a elas o que Deus deu de melhor, a palavra. Esse ministério é o ministério da palavra. Amém, gente? Se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Isso era Isaías profetizando. Deus providenciou tudo para ser assim. Ele lhe deu o Espírito, ele lhe deu o novo nascimento, ele lhe deu uma medida de fé, ele lhe deu a palavra, sem medida, irmãos. Ele te deu o Espírito Santo como seu Espírito. Todos os recursos do Espírito Santo são seus. Diga, todos os recursos
que estão na pessoa do Espírito, são meus, estão à minha disposição. Então, esse versículo faz diferença agora. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, se a gente ainda não está no melhor dessa terra, é porque a gente não está querendo ou não está ouvindo. E se está ouvindo, não está obedecendo. Aí a gente volta para a obediência. Amém, gente? A obediência é o fator, irmão, Melquisedeque. É o que garantiu Jesus ser o autor da eterna redenção, eternamente, irmãos, é o fator Melquisedeque, é a obediência. Então, a gente agora chegou em outro ponto. A sua obediência garante o resultado. Anote para você. A minha obediência garante o resultado. Como a obediência de Jesus garantiu ele ser o sumo sacerdote para sempre. Como garantiu a ele ser o Salvador. Como garantiu a ele ser o Senhor. O Senhor sobre tudo. E esse Senhor colocou na nossa vida. Amém, gente? Ele colocou na sua vida. Por quê? Porque você pare para pensar agora. Jesus está mandando na sua vida. A gente fala que Jesus é Senhor, irmãos. Mas ele só é Senhor das áreas que a gente deu. E eu não quero trabalhar mais com em partes. Eu não quero trabalhar mais em partes com vocês. Ah, vai ter um tempo. Ah, é um pouco agora. É um pouco depois. Decida a velocidade que você quer andar. Porque só quem vai decidir seu crescimento é você. Olhe para seu vizinho e diga isso agora a ele. Seu crescimento, sua velocidade, quem determina é você. Somos seres espirituais para andar, irmão, na velocidade do espírito. Não para andar na velocidade da nossa carne. Nossa carne não levou a gente para canto nenhum. Quando é que vai levar? Nunca. Só leva para a morte. Amém, gente? Então, o que a gente precisa é tomar consciência que somos seres espirituais e que agora podemos andar na velocidade do espírito e não na velocidade da nossa carne. A gente já andou na velocidade da carne, a gente já deu lugar à carne, a gente já viveu pelo sentido e não deu resultado. Então, abandone esse estilo de vida e assuma o estilo de vida do espírito. Amém, gente? E olha, volta lá de novo para Hebreus 5. Aquilo que vocês conseguirem, vão lendo, que eu vou explicar para vocês, mas tá tudo aí. Fé e obediência, consciência, a consciência universal, o princípio transcendente, não é isso? Oi, oi. Pronto. Vou lá para Hebreus 5 que eu vou falar com mais algo. Diz assim, olha, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrima. Clamor e lágrima é o quê, irmãos? Clamor e lágrima é o quê? Diga, sentidos. Clamor e lágrima é o quê, irmão? Sentidos. Sabe, eu acho que muitas vezes eu fico pensando que a gente continuar pensando desses um pouco, depois eu faço, quando for mais propício, eu não quero agora, depois eu quero, irmão, tudo isso atrasa você, porque são seus sentidos falando. Jesus, ele diz aqui em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele diz aqui no 5:7, ele diz, nos dias da sua carne, no dia do sentido dele, porque ele tinha sentido, não tinha? Jesus veio, irmão, à semelhança nossa, com sentimento, com emoções. Ele chorou, ele dormiu, ele ficou cansado. É ou não? A gente já leu tudo isso, ele estava cansado e foi dormir. Não é as pessoas, Jesus dormiu. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava cansado. Ele tinha uma carne, ele era uma pessoa só para lidar com tudo. Ele estava restringido, irmãos, na carne dele. Ele era um ser espiritual fantástico, como nós somos. Diga, eu também sou. Mas ele estava limitado pela carne dele. Só que Jesus veio, irmãos, e trouxe uma condição para nós ilimitada.
Ele trouxe para nós uma condição ilimitada, para através do Espírito a gente conseguir fazer tudo, do jeito que ele fez. Amém? Eu não sei porque as pessoas focam só em resolver o problema dos outros. Eu não sei se a palavra foi deixada para você arrumar a sua vida, não para arrumar a vida dos outros. Irmão, a obediência das pessoas você não pode conseguir. Você só pode ensiná-las. Você só pode ensinar elas a viver a obediência e mostrar que Jesus chegou e chorou, clamou, orou, suplicou. Irmão, oração é uma coisa, súplica é outra, clamor é outro, lágrimas é outra. E tudo isso é da carne dele. É tudo. Ele diz, nos dias da sua carne. E ele fez isso, não foi para qualquer pessoa, foi para Deus, que o podia livrar da morte. Mas, e ele tendo sido ouvido, irmão, não quer dizer que você não pode chorar, você não pode lamentar, você não pode clamar, suplicar, orar. Não está dizendo que você não pode. Você pode. Mas ele diz que ele foi ouvido. Então, irmão, quando Jesus estava na frente do túmulo de Lázaro, ele falou algo. Ele disse: olha, eu estou falando essa oração, eu estou declarando essa oração, eu estou declarando isso por causa deles. Porque eu sei que você sempre me ouve. Então, uma coisa que você tem que resolver hoje é que Deus ouve tudo a seu respeito. Mas ele não lida com sua carne, ele lida com seu espírito. Deus resolve as coisas dentro da gente, irmãos, para a gente andar de uma forma sobrenatural aqui. Porque ele sabe que daqui de fora para dentro, nós somos limitados. Olha, ontem eu disse na aula, remédio cura nossa carne para dentro. Já a palavra, irmão, nos cura de dentro do nosso espírito para fora. Expulsa o que é dos nossos sentidos. Então, ele vai te ouvir, é você clamar, você suplicar, você chorar, você se ajoelhar, você subir um monte. Mas não é nada disso que move Deus. O que move Deus é a palavra dele, é Jesus. Misturado com fé no seu espírito e saindo da sua boca. Então, irmãos, eu vou te dar um conselho hoje. Nas áreas que você está padecendo, você deveria começar a declarar a palavra. Ah, mas eu não consigo. Essa palavra já tem que ser anulada. Eu consigo. Diga, eu consigo. Diga, eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim. Então, você só precisa atentar que tudo está no seu espírito. Você só precisa renovar sua mente. E a renovação da mente, você está sentado aqui dentro dessa sala de aula, aprendendo. Amém, gente? Amém? E ele diz, olha, embora sendo filho, portanto, porque ele era, né? Ele era. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Irmão, se você quer fazer, não é obediência. Você precisa de obediência, desenvolver, crescer em obediência, até chegar ao ponto que você obedece de forma mais simples possível. Amém, gente? E aí as coisas da sua carne ficam sempre em segundo plano, que ela não é importante. De verdade, não é importante. Sabe? Porque você descobre um lugar onde você obedece, porque você já sabe que o resultado é garantido. Por que é que você vai 5 anos para a faculdade? Porque você sabe que no final tem um diploma e você vai ser especialista em algo. Não é assim? O resultado é garantido. Obediência, irmão, na palavra vai garantir os resultados de Deus na sua vida. É a sua obediência. Não tem essa. É mais fácil, é mais difícil. Irmãos, eu fico pensando que se a gente lê os versículos, só o versículo da palavra, e a gente obedecer às ações que eles dizem, a gente não entra em problema. Ou a gente sai dos problemas que já tem. Por exemplo, fugir da prostituição. Ele disse para você pensar. Ele disse para você falar. Ele disse para você dizer que não pode. Ele disse para você fugir. Corra. Fugir é correr, irmão. Não é para cima, não, é para longe. Deixa eu avisar que não é para cima, é para longe. Fugir da idolatria. Ele manda você fazer o quê? Fugir de novo. E não é para você ficar idolatrando seu corpo, o que você pensa, sua sabedoria, o que você entende do mundo. Não, seu ego. Não, é para você fugir disso.
Aí, olhe, Paulo nos ensina como fugir dessas coisas. Sabe como? Praticando o fruto do Espírito. Sou o que sou pela graça de Deus. Vá, declare comigo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Sim, irmão, teve a sua escolha, teve a sua decisão, teve tudo isso. Mas ainda é por causa do Espírito Santo dentro de você. Olhe, no meio de 8 bilhões de pessoas, são 8 bilhões no mundo, porque tem gente pela internet que vem me corrigir. Sabe? Não, não é 8 bilhões, é não sei quanto. Eu nem quero saber quantos tem. Todo mundo precisa ouvir. Agora, você imagine pela quantidade de gente que tem no planeta. Não é? Ó, agora para comigo e pensa. Você disse sim a estar sentado aqui e ouvindo a palavra. Você acha que isso é pouca coisa? Não, irmãos. Então diga assim: Deus está contando comigo. Agora olhe para seu vizinho e diga assim: pare de ser inconstante. Agora olhe para ele e pense e diga assim: você já pensou que. Você já pensou quanto tempo vai demorar com a sua inconstância Deus alcançar e fazer o que ele precisa? Um dia a gente quer, um dia a gente não quer. Um dia a gente vai, um dia não vai. Um dia senta, um dia não sente. Um dia obedece, outro dia não obedece. Vocês já pensaram nisso? Aí, irmãos, aí eu fico pensando, a gente sempre volta para o Velho Testamento e o povo quer viver o Velho Testamento. Aí fala de Moisés, fala de Davi, não é? Aí fala de Saul, fala de Sansão. E eles todos estão na galeria da fé, em Hebreus 11. E é todos por uma razão. Não é porque não erraram. É porque ouviram e obedeceram. Podiam ter sido muito mais prósperos, mais bem-sucedidos, poderiam. Porque você tem que começar a pensar que Deus não tem interesse que você seja bem-sucedido numa área só. Você aprende a palavra para praticar em todas as áreas. Amém, gente? Então, começa a pensar assim. Ei, eu vou me. Aí todo mundo fica com um versículo de Atos, que diz: achei a Jessé, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Aí o povo pensa assim: Davi matou, Davi roubou, Davi assassinou o amigo dele, né? Fez um monte de coisa, né? Se prostituiu, né? Fez um monte de coisa, roubou não. A Carol tá ali pensando, roubou? Não, ele não roubou, não foi roubar, não. Não, ele foi lá e pegou a túnica de Saul. Não matou Saul, mas a túnica não era dele. Então roubou sim, Carol. Então a gente para e fica aí idolatrando essas pessoas. Quando na verdade, irmão, nós temos muito mais do que eles. E estamos fazendo muito menos. Olhe para seu vizinho e diga: estamos fazendo muito menos. Sabe por quê, irmãos? Você sabe por que a gente está fazendo um pouco? Porque a gente não tem um plano maior. Você tem que começar a ver como um plano maior. Deus me deu essa palavra, eu escolhi conhecer essa palavra porque eu queria mudar a minha vida e mudar a vida dos outros. E vamos parar de dar desculpa. Amém, gente? Porque é tipo assim, você vive o agora, você vive as situações que você vive, mas de olho no seu futuro. Andando com foco. Amém, gente? E aí aprendendo que o fator Melquisedeque vai te levar, porque o fator Melquisedeque é resultado da sua obediência. Aí finanças vão se manifestar por causa da obediência, por causa desse fator. Aí seus relacionamentos vão mudar por causa desse fator. Sua vida emocional vai mudar por causa da confiança. Amém? E a melhor pessoa que a gente pode falar a respeito desse fator é justamente Abraão. Vamos lá na história dele? Vamos lá. Hebreus a gente vai ler de novo já já. Abram Gênesis. Gênesis 14. E você pode ler essa história em casa. Eram 4 reis lutando contra 5. E os 4 ganharam com Abraão, né? Ok?
14. Isso. Vê do versículo 18 em diante. Então Melquisedeque, vamos ver o 17. Ele diz, depois que Abrão, não era Abraão, não era, irmãos. Às vezes eu fico pensando, parece que a gente tem preguiça de raciocinar com a Bíblia. Olha, só no nome Abrão e Abraão, você vê que Abraão estava num momento diferente da vida dele. Ele não estava, Abrão estava no começo da vida dele. E aí ele nem tinha ouvido falar ainda da mudança do nome dele. Ele não tinha se transformado no pai das nações. O plano de Deus era esse para ele. Mas ele não tinha conhecimento. Como muitas vezes, irmão, a gente também não sabe qual é o plano de Deus para a nossa vida. E a gente rejeita o tempo todo. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas, irmão, você está barrando a sua prosperidade. Você está barrando o seu crescimento. Você está barrando o fator Melquisedeque de manifestação na sua vida. Como é que você quer sozo, provisão completa em todas as áreas, se você renuncia o tempo todo o que Deus preparou para você? E diz, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí eu não quero o comprometimento, eu não quero a obrigação, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Como a gente vai chegar no ponto que Deus tem para mim e para você? Pergunta ao seu vizinho, como? Se a gente não quer obedecer ao que está na palavra. Sabe, irmão Hegel ensinou, não sei quantos anos da vida dele, 50, 60 anos, falando sobre o que eu tenho, o que eu posso e quem eu sou. Mas ele descobriu através disso, irmão, quando você descobre quem você é, irmão, você não se contenta a viver para seu ego, a viver idolatria. E olhe, quando eu falei de fugir da prostituição, irmãos, a gente vive adulterando quem nós somos. A gente vive prostituindo a pessoa que Deus criou. Deus criou você para provisão, mas você não obedece, então você se prostitui. Você aceita menos do que Deus. Eu sei que é um termo pesado, né? Mas é o que a gente faz. Quando a gente não aceita o que está escrito a nosso respeito. A gente aceita uma versão menor de nós mesmos. A gente aceita um eu, diga um eu, deformado. E quando a gente descobre que esse eu, a gente pode assumir esse eu segundo a palavra e obedecer aos princípios, a gente descobre o nosso verdadeiro eu, em Deus. Em Deus. E aí a gente descobre que a gente tem todo o direito de sozo, provisão completa em todas as áreas. Aí, irmãos, a gente pensa, e olha, é por isso que as pessoas gostam de milagre. É por isso que as pessoas gostam que você declare. É porque elas não querem responsabilidade. Elas não querem se comprometer com elas mesmas. Esse é o fator Melquisedeque. Que, irmãos, a aparência, quando o Melquisedeque se manifestou, era um tipo de Cristo. Era Jesus no Velho Testamento se manifestando. Hoje, a gente tem o fator Melquisedeque nessa palavra escrita. A gente já tem na nossa alma renovada. A gente já tem esse fator, porque esse fator é Jesus. E ele mostrou, através da obediência dele, o quanto eu e você precisamos obedecer. E eu sei que as pessoas gostariam que o fator Melquisedeque é o fator milagre. Irmão, milagre é para gente preguiçoso. Milagre é para gente preguiçoso. Você garante sua vida através da obediência. Aí as pessoas pensam, cai um milagre aqui, outro ali. Irmão, é mesmo que a gente vai viver de milagre caindo, dependendo de pessoas que estão dando lugar à carne? Que um dia cumpre o chamado, outro dia não cumpre, outro dia briga com a mulher, outro dia vem sem querer vir. É mesmo que você vai confiar a sua vida a pessoas assim? Olhe para seu vizinho e diga, é assim mesmo que você quer? Vá, pergunta a ele, vá. É assim mesmo que você quer? Ou você quer se comprometer com a obediência 100% na palavra e ver o resultado da palavra na sua vida? Vocês entendem o que eu estou falando? Entendem ou não? Porque, irmão, é fácil a gente impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem curadas. Se você vive fé, vive obediência na palavra, você vai impor as mãos e as pessoas vão ser mudadas. Mas mudadas temporariamente.
Porque elas não têm nem palavra para sustentar a cura que elas receberam pelos dons. Elas não têm. E aí, irmãos, é isso que eu tenho problema em orar por todo mundo. Porque quando pessoas entram, pastora, ore por mim, ou quando ligam para mim, pastor, ore por mim, eu digo, quantas pessoas antes de mim você já pediu oração? E você não recebeu ou recebeu e desacreditou de todas elas. Então não é oração que resolve, irmãos. O que resolve é obediência aos princípios. Só que a gente também, muitas vezes, quer praticar os princípios, mas o mínimo dele. O mínimo. O mínimo. E você tem que aprender a ter obediência em abundância na sua vida. Olha, aquele versículo que está ali. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes em obediência. Lá no banner. Olhe para seu vizinho e diga assim: hoje é o dia de você ser firme e constante em obedecer. Foi por causa da obediência que Jesus se tornou o autor da eterna salvação. Foi por causa de obediência que ele se tornou o sumo sacerdote para sempre. Amém, gente? A situação que Abraão estava era uma situação impossível. Ele não tinha como vencer aqueles reis. Porque cada rei tinha uma quantidade de soldados para defendê-los, não era? Não era assim? Mas veja o versículo 15, 18 agora. Ele diz, olha, então Melquisedeque, rei de Salém, Salém, irmão, fala de Jerusalém de cima. Não é a de baixo, a que está aí em Israel. Não, ele não é rei da cidade carnal. Jesus não tem nada a ver com os sentidos. Ok? Então, quando ele fala, é a mesma coisa de Gálatas. Quando Gálatas diz que a Jerusalém de baixo continua escrava com seus filhos. Paulo escreveu aquilo há quantos anos mesmo? Quase 2000 anos já, né? E continua escrava e com seus filhos. Agora ele diz, a Jerusalém que é de cima é livre. É livre, diga eu sou livre. Diga eu faço parte da Jerusalém de cima. Agora, irmãos, o que eu quero é que vocês cresçam, corram na vida espiritual de vocês. Sabe por quê? Para vocês viverem livre e para libertar pessoas. Para elas viverem a palavra sem dogma, sem hipocrisia, sem aparência, vivendo uma vida real no Senhor, obedecendo. Amém, gente? E olha, eu garanto a você que chega uma hora que obediência não é mais você não querer. Não, comece hoje a declarar, eu quero obedecer. Diga, eu sou uma pessoa obediente. Agora, irmão, você sabe por que Abraão ouviu Deus e obedeceu? Ele desenvolveu um relacionamento com Deus. E ele confiou em Deus. Ele confiou que todas as vezes que ele ouvia Deus e obedecia, o resultado era garantido. Eu acho que as gerações de hoje, irmão, ainda está em dúvida se o que Deus fala é verdade ou não. Esse é o grande problema da humanidade. Mas é bem assim, não é bem assim, não é desse jeito. Fala isso na Bíblia, mas você não tem que praticar. E isso trouxe muito dano para a nossa vida. Aí enquanto a gente está debatendo se Deus está falando a verdade ou mentira, aí nossa vida está passando. Vá, olhe para seu vizinho e diga, saia dessa indecisão. Será que é isso mesmo? Irmão, será que é isso mesmo? E eu vou dizer, vai estudar Buda. Sente e vai estudar Buda. Às vezes, irmãos, a gente é muito hipócrita. Porque a gente não acredita em Deus e não acredita em mais nada. E essa é a desculpa. Se você não consegue acreditar no que Deus fala, vai estudar Buda, vai estudar todos os outros que apareceram. Vai estudar Mandela, na África do Sul, na prisão que ele ficou. Sabe? Agora, a gente tem que ter coragem de ter as atitudes que essas pessoas tiveram. Vai estudar, você acha lindo Madre Teresa de Calcutá? Ela deixou a própria vida dela. Faça a mesma coisa. Você não quer seguir ela? Agora, Jesus deixou uma vida extraordinária para mim e para você. Deu o Espírito dele.
tudo a nós e a gente fica dando desculpa. Vai estudar Siddhartha, vai estudar Platão, vai estudar todo tipo de coisa que tem por aí. Isso não é o problema para Deus, irmãos. Isso não é um problema para Deus. Vocês esquecem que foi Deus que deu a sabedoria a eles? Sócrates, Platão, o Daniel que fez o quê, amor? A pilha? Não é? As pilhas de Daniel. Eu não sabia que Daniel tinha feito pilha. Eu não sabia. Wagner falou esses dias. E é interessante, porque como a gente pode aprender os dias. Vocês entendem o que eu estou falando? Agora, irmãos, ou entra vem nesse negócio, ou para de dar desculpa, ou cai fora. Porque senão você está perdendo tempo aqui. E está me fazendo perder meu tempo. Vocês entendem? Então vamos decidir. A Wagner às vezes fala assim, quando as pessoas têm que ter coragem. Eu quero matar. Vai lá e mata. E vai preso 30 anos, 40, prisão. E escolhe um estado que tem morte, pena de morte. Vai matar lá. Mas as pessoas são inteligentes para não fazer nesses, né? Não é? Então, irmão, vamos decidir que a gente quer viver 100% de Cristo. Vamos viver obediente a essa palavra. Porque enquanto a gente estiver sobe no muro de obediência, desce do muro, desce, sobe, desce, você não vai ter o resultado que você está esperando. E você vai viver frustrado. Decida que vai viver uma coisa, mas decida, irmão, que vai viver bem vivido. Você vai limpar um tênis? Limpe de verdade, porque você tem honra. Vocês estão entendendo? A coisa mais simples que seja. Trocar a pilha? Vamos lá. Então, o que eu quero dizer a vocês é que viva, mas viva intensamente, não viva pela metade, irmãos. Você está na palavra? Pega a palavra e coloca como foco para crescer. Ou você acha que um dia você vai chegar na vida e vai dizer assim, eu não vou trabalhar mais, só vou estudar a palavra. Não foi para isso que Deus criou você, não. Vocês estão aqui agora? Obrigada, amor. Oi. Oi. Já saiu. Então, abençoados, o que eu quero é que vocês decidam que vão viver uma vida, sabe, plena em Deus. Plena. Não vão ficar pelo caminho vivendo, frustrado, não sei se vai, não sei se não vai. Encara a vida, porque Ele te deu o Espírito para se posicionar e viver bem vivido. Mas, irmão, enquanto a gente estiver lamentando, reclamando, qualquer outra coisa, a gente não vai crescer na confiança. Decida praticar a palavra e veja ela se manifestar na sua vida. Dê o que der. E alguém falou aqui domingo passado, a pastora falava muito, e o povo da igreja lá, da outra igreja que eu ensinava, não gostava quando eu dizia não. Teve gente que veio, olha, pastora, não fique declarando sangue pela canela, não. Eu disse, essa daí não entendeu, foi nada do que eu estou falando. Não, irmão, o que eu quero é que você saiba, porque enquanto você não arrumar a sua vida, vai dar sangue no meio da canela mesmo. Vai dar vontade de desistir? Vai. Mas decida que você vai obedecer em todas as áreas e vai ver todas as áreas da sua vida mudada. Olha, ontem ou hoje, eu estava fazendo umas coisas em casa e estava pensando. Eu lembro quando eu decidi praticar a palavra. E sabe foi o que eu disse? Eu disse, aconteça o que acontecer. Não importa o preço que eu tenha que pagar. Eu vou obedecer essa palavra, mas eu também vou vê-la se manifestar. 100%. Então, decida hoje que você vai tomar essa atitude. E pare. Ai, o que fulano pensa? Fulano está nem aí para você. Ai, mas ele está indo para o inferno. Você vai também? Ele desistiu dele mesmo. Você vai desistir de você também? Então decida que você vai fazer algo diferente em seu benefício. Amém, gente? E o segredo de Deus é garantido, irmãos. Tudo de Deus é garantido. O que ele diz que é seu, ele não muda. O que ele diz que você é, você não muda. E o que ele diz que você pode, porque ele já lhe deu tudo, você pode. Diga, eu posso.
Então saia hoje daqui com essa certeza. Amém? Não fique não. Tinha um ministro que falava: ai, todo dia um milagre passa na sua vida. Você agarra, você deixa passar. Minha vida é um milagre. Diga, minha vida é um milagre. A obediência garante tudo isso na minha vida se manifestando. E o que não se manifestou vai, porque está garantido no mundo espiritual. Então, irmão, quando Abraão viu Melquisedeque, ele sabia. Irmão, quando você vê uma pessoa de autoridade, você reconhece. Você sabe que ela tem. Você sabe, ela não precisa lhe dizer o nome, não. Eu garanto a você, se você vê uma embaixadora, uma mulher embaixadora, embaixatriz é a esposa do embaixador, tá? Não é embaixadora. A embaixadora é quem está no cargo. Se você vê uma mulher dessa no aeroporto, saindo de um voo ou entrando para um voo, você sabe que ela é alguém. Você sabe, essa mulher manda onde ela está. Ela tem autoridade investido nela. E você só está vendo a roupa e o jeito dela. Vocês entendem? E muitas vezes, irmão, nós somos muito relapsos com nós mesmos. É conosco, não estou falando com ninguém, não. Agora, você tem que se posicionar frente à palavra e dizer assim: ei, onde eu chegar, o diabo sabe quem eu sou. Meu nome está escrito no inferno, que ninguém quer chegar perto de mim. Vocês estão aqui agora? Não essa vida de mais ou menos, irmãos. Entendem? Vocês entendem o que eu estou falando? É para vocês se comprometerem com a obediência. Porque a obediência é que vai levar você ao resultado que você está esperando. Não adianta, irmãos. Olha, ali tem fé, não tem? Tem fé. É, ato de fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que acreditaram nele. Agora, irmão, se você não acredita que o que você declara vai se manifestar, porque Deus é quem garantiu, a palavra que está escrita é Jesus, você não vai receber nada. Enquanto você estiver olhando para os problemas segundo os sentidos, mesmo você sendo filho, você não vai receber nada. Então, quando Abraão viu Melquisedeque, ele viu que era figura de Jesus. Ele sabia quem era Jesus? Não. Mas ele sabia que aquele homem tinha autoridade. E aí ele fez o quê? Ele pegou dos despojos, ele pegou o dízimo e entregou a Melquisedeque. E aí, irmãos, está instituído lá atrás, em Abrão, a questão da obediência, de prosperidade. Não foi instituído, irmão, nos israelitas, não. Em Israel, não. Foi instituído em Abraão. Abraão é antes da lei. Abraão, aí diz, o sacerdócio levítico estava nos lombos de Abraão. Você sabe qual é a geração? A quarta. A quarta foi abençoada por causa de Abraão. Levi. Vamos lá? Abraão, né? Isaac. Jacó. De Jacó, do neto de Abraão, é que saiu, irmão, as 12 tribos. E no meio dessas 12 tribos estava a de Levi, a do sacerdócio. E a do sacerdócio foi instituída em quem? Por causa de Moisés. Não é? Então, abençoado. E diz que Levi foi abençoado nos lombos de Abraão. E ele nem tinha nascido ainda. Então, irmão, dízimo é algo que você obedece porque abençoa. Sabe quem? Você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E para de pensar só em você. Amém, gente? Você tem que pensar em tudo que Deus está fazendo através de você. Deus precisa de você, irmãos. E eu fico pensando, a resiliência do pai, né? Porque você não obedece, ele passa para o outro, não obedece, passa para o outro. Já pensou, irmãos? Olha para seu vizinho, e preferível que você não seja casado com ele, e olha assim, você já pensou se a sua provisão dependesse de mim? Vá, pergunta aí.
Michele, vira lá para Priscila. Você já pensou? Eu ouvi Deus, eu não dar lugar à minha carne, eu não sei do meu jeito, hoje eu não estou afim, não sei se foi Deus que mandou, eu só tenho dinheiro para mim, como é que eu vou dar? Não é? Já pensaram nisso tudo? Você já pensou? E aí você vai botar a sua segurança em pessoas, irmãos, que andam nos sentidos? Você vai depender de pessoas que andam no sentido para cumprir a vontade de Deus na sua vida? Olhe para seu vizinho e diga assim: você é mais inteligente do que isso. Então, irmão, a autoridade é sua. Pega, no Nordeste eu diria assim: pega esse boi pelo chifre, né? Que lá pega o boi pelo chifre e derruba. Você pega pelo chifre para derrubar ele. É uma expressão que a gente tem lá porque pratica isso lá. Agora, o que eu vou dizer, pega a tua vida e começa a exercer a autoridade e declarar a palavra e vê, irmãos. Vê essa palavra se manifestar. Vai começar como semente. Vai começar só. Mas cada vez que você confiar, você vai ver que você vai dar passo para confiar. E eu disse a você que vai estudar outra coisa para você entender, irmãos. Porque se você ainda tem dúvida a respeito da palavra, faça como eu. Eu fui estudar os cristais, as pedras, o sol brilhando, não sei o que mais, e não sei o que mais, e Platão, e Sócrates, e Siddhartha, e não sei quem mais. Eu peguei tudo isso. Agora, irmão, eu era aquela que com 19 eu já comecei com a palavra. Porque assim, isso não funciona, isso tirado da Bíblia. Porque você acha que as culturas aí saiu de onde, irmão? Da Bíblia. Todas elas foram criadas, todas elas têm uma história, irmão, e a história é a mesma de Jesus. Você sabe que o Superman foi criado por dois judeus e falava era de Jesus? Eles não podiam falar de Jesus, falaram do Superman. E foi eles que criaram isso. Então as culturas, irmão, vieram tudo da Bíblia. Ah, isso aqui não funciona, esse morreu também. Essa era muito boa, mas morreu também. Jesus é o único que está vivo. Deixa eu lhe dar o fim da história logo. Jesus é o único que está vivo, Jesus é o único que manifesta tudo que ele disse que é. E que realmente ninguém está vendo, mas está manifestando esse fator Melquisedeque, não está de vez em quando na sua vida, está 24 horas. Diga, o fator Melquisedeque, eu quem mantenho ele na minha vida, através da obediência à palavra. Amém, gente? Então, não somos esses cristãos que estão aí. Um dia eu estou em luta. Que luta? A palavra diz que eu sou mais que vencedor. A luta tem que correr de mim. O dia mal tem que correr. Eu não estou vivendo na época de Jesus. Jesus falou como seria tudo. Jesus fazia milagre, irmão, e manifestou essas coisas todas no tempo da carne dele. Agora, depois dele ressuscitado, é assim, olha, o que a minha palavra diz, o que eu digo, é exatamente do jeito que eu digo. Aí o poder da ressurreição está dentro de você. Diga, o poder da ressurreição. O juízo eterno está dentro de mim. As sentenças eternas de Deus. E tudo que Deus disse continua se manifestando, acontecendo eternamente. Por isso que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 10, 23, irmãos. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você está vendo porque você tem que confessar? Não é tudo é a palavra, tudo é a palavra, tudo é a palavra. Não, irmão, não é não. Realmente é. Tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Não bote sua carne, não. Não bote seu sentimento, não, que vai dar ruim. E olha, se você não acredita hoje, deixa eu avisar uma coisa a vocês. Quando a gente anda na carne, a gente garante o resultado da carne: morte. Ok, gente? Então preste atenção às escolhas que você está fazendo hoje. Porque o caminho de destruição, irmão, também é garantido. Quando Deus diz lá em Êxodo, olha, eu estou colocando diante de vocês, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Olha, tem dois caminhos diante de vocês: bênção e maldição, vida e morte. Escolha, eu vou lhe dizer o que você deve escolher.
E Deus, quando diz a você o que você deve escolher, Ele está te amando extremamente, imensamente. Amém, gente? Não escolha morte, não. Não escolha maldição, não. Escolha bênção. Escolha vida. Amém, gente? Então você garante esse fator Melquisedeque diante de você se manifestando 24 horas por causa da sua obediência. Amém? A força você tem dentro, a disposição você tem dentro, fruto você tem dentro, a voz de Deus está dentro. Amém, gente? A linguagem sobrenatural está dentro, está tudo dentro de você. Diga, eu posso. Diga, eu posso tudo que a palavra diz que eu posso. Diga, eu tenho tudo que a palavra diz que eu tenho. Diga, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu aceito. Jesus é a minha palavra. Jesus é meu fator Melquisedeque. E ele se manifesta o tempo todo através da minha obediência à palavra. Amém, gente? Amém? Aprenderam alguma coisa hoje? Eu espero que sim. Agora, eu vou convidar pastor Wagner. Ele que vai falar outra parte. E esse assunto não acaba hoje. Amanhã a aula lá na Barra vai ser sobre esse assunto. E para frente, mais um pouco, a gente vai continuar falando. O que eu não falei hoje, quinta-feira, eu falo de novo. Amém, gente? Amém. Lima. Obrigado, Flávio. Amém. Pastora, fica ali. Como é que se fala agora depois de você, né? Uma responsabilidade tremenda, né? O Porque mesmo você espírito. viu como é que é dentro da fácil fora. aprender a palavra? Flávio, E assim, meus irmãos, eu fico Vai. pensando, hoje o mundo judaico, pega aqui. eles estão comemorando algo hoje, não é isso, Gesiel? Você que é bom de tradições religiosas, é isso, eles estão comemorando alguma coisa. Eu estou Ó? Yaquipá. Eu passei por algumas pessoas, eu vi assim, meus irmãos, é tão simples ser cristão. É tão simples você ser Cristo. Tá conseguindo ver? Legal? Chega pra cá, fica melhor pra você não ficar quebrando o teu pescoço, tá bom? Tá aqui, fica. A gente faz pra Cristo. Mas assim, meus irmãos, o que falta pra gente se manifestar esse fator Melquisedeque na nossa vida? Só o quê? É difícil. Não fala a verdade pra vocês, é difícil. E assim, eu sou de exatas, então assim, na minha cabeça tem que ter algo batendo certinho. Você vai lá. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Por que eu te falo isso? O homem foi feito do barro. Se você pegar os nossos componentes químicos, química inorgânica, você tem todos os minerais do seu corpo do barro. Até aí você tinha que acreditar que você foi feito por Deus. Não sou eu que estou falando, a ciência explica isso. A ciência explica isso. A gente aprende isso na graduação. E você aprende, meus irmãos, como é simples. Quer trocar, Flávio? Então, você aprende como é simples você colocar em prática isso. Aí, beleza, eu sou feito em mais semelhança de Cristo, de Deus. Então não tem que ter problema, não tem que ter nada. Mas vocês já pararam para pensar que tudo que você está padecendo são escolhas de cada um de vocês? Então, assim, por que a gente não muda? E olha que eu estou falando de oferta. Tá? Por que a gente não muda? Até quando a gente vai insistir no erro? Isso aqui é uma parede. Eu vou bater nessa parede? Vou me machucar. Por que a gente não pode mudar nossas atitudes? A gente sempre espera de alguém uma atitude diferente, mas chegou o momento de você se comportar. Eu tenho que me comportar diferente. Porque nós somos o povo de Cristo na terra, meus irmãos. Até quando a gente vai aceitar esse povo padecendo? Eles só querem assim, só querem que um povo se levante e fale assim, nós somos Cristo na terra. Eu sou exemplo para vocês. Em qual área que você quer que eu seja exemplo? Fala para mim uma área que eu vou ser exemplo para você nessa área. É isso que a gente tem que ser, meu. É assumir essa atitude de ser Cristo na terra. Não quero saber o que o irmão, o que fulano está pensando. O que você pensa é importante para você, não é para mim. Sua cabeça, suas sentenças, não minha sentença. A sentença do cristão tem que ser alinhada na palavra, meu irmão.
E assim, você vê o povo padecendo, sabe? Eu acho que o povo é muito assim, se ele fosse muito arrogante esses elos que eles fazem, mas não. Quando começa a padecer, dá ruim, o que eles vão fazer? Cristo me ajuda. E Cristo está lá para ajudar. Não é assim? Chega uma pessoa, a primeira coisa que ela vai falar quando ela estiver morrendo, o que, que ela faz? Ela fala quem? Ela não fala, ela fala quem? Então, será que só nesse momento vocês vão aprender? Você que está em casa não está assistindo, vai aprender que você tem que viver a palavra todos os dias? Você lê W. Kenny, você não vê uma parte de milagre ali naquele livro. Porque quem é a nossa videira? Nós somos o ramos. O que sai da videira tem que ir para onde? Precisa de milagre? Precisa, meus irmãos. Não, seja sincero comigo. Talvez eu possa estar falando alguma coisa diferente. Seja. Não tem que ser. Se eu sou o ramo de uma videira, o que sai da videira me impacta a minha vida. Eu preciso de milagre? Quem precisa de milagre é uma criança. Quem precisa de um milagre é uma pessoa que não conhece Cristo. Esse é o posicionamento da igreja, meu. Está tudo escrito. Nós temos tudo para poder desfrutar da palavra. Sabe, nós temos tudo. Qualquer área da sua vida fala assim, essa área não funciona. A partir de agora vai começar a funcionar. Mas sabe o que o cristão fica no seu sentido? Meu irmão, uma coisa que eu vou dar para vocês. Se você é arrogante lá fora, quando você entra para a igreja, você não pode ser arrogante. Isso é mudança de sentido. Se você falava a palavra de baixo calão, quando você entra para a igreja, você não pode falar. Em momento algum. Se você tinha brincadeira e comportamento de duplo sentido, quando você entra para a igreja, você não pode ser. Vocês conseguem ver como é que é simples? O que eu não admito, espero que vocês também não admitam, pessoas com comportamento no sentido dentro da igreja. Não pode. A cura repele, o antídoto repele o vírus mesmo. A ciência explica isso pra gente. Você vê as pessoas padecendo em todas as áreas. A área da finança que eu estou falando agora para vocês é o básico. Tem pessoas com milhões de milhões na conta que não sabem o que vai fazer amanhã. Que vai acordar de manhã e vai falar assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu conheço pessoas assim que têm milhões na conta. Falei assim, cara, você tem uma casa, você tem um iate, você tem tudo, mas não consegue desfrutar de nada. Por quê? Não tem paz. Eu sou tão alegre em Cristo porque isso aqui não tem noção. Eu vindo pra cá, eu tô ficando com saudade desse ambiente aqui. Porque já tá dando saudade. Porque a gente vai ter outro cenário que a gente não vai ter mais assim. Eu falo para vocês assim, por que a vida de vocês não consegue ser impactada diariamente? Dá um bisu para vocês. Como que o diabo afeta o cristão? Pelo Espírito? Não, não, tem certeza, todo mundo tem. Não é pelo Espírito, não? É por onde? Vocês são muito inteligentes. Então, tudo que você faz nesse sentido não impacta onde? Tudo que você faz nesse sentido não impacta no Espírito. Vocês estão vendo como é que é? Isso é uma equação. Rafa, cadê aquele nosso quadro aqui? Não tem não, Rafa? Tá chegando gerúndio ainda, Rafa. Não fala gerúndio, não. Vocês entendem como é que é fácil? Vocês têm que olhar para uma pessoa olhando assim e falar assim, meu, você é Cristo. Você é uma realeza. Você tem que se comportar como Cristo. Mas não tem empatia com a derrota de ninguém. O que você fez para ter isso? Meu pai me ensinou muito isso. Falou assim, ele passava para uma pessoa e falou assim, essa pessoa está desfrutando do que ela colheu, do que ela fez. Obrigado, Rafa. Aí eu falo assim, pai, como é que é isso? Eu falava, pai, você está sendo muito rude, muito grosso, muito estúpido. Ele, não, meu filho. Ele está colhendo o que ele fez. Porque ele podia ter feito outras escolhas. É essas escolhas que nós precisamos entender. Porque como é que Cristo se comportava diante das pessoas no sentido? É ter empatia. Empatia com a derrota, empatia com a derrota. Aí você fala assim, só uma derrota? Não, uma derrota é uma doença. É o que você acha, é o que você pensa. Ah, o que eu acho, o que eu penso? E eu vejo que o cristão, ele é muito, como é que eu posso te dizer a palavra? Não ser rude, mas sendo educado com vocês e o pessoal que está de casa. Ele é muito sentimental, emocional, sabe? É, é muito emocionado. Beleza, obrigado.
Porque assim, o que diz a palavra a meu respeito? Que é minha videira? Cristo. Porque eu sou o ramo, o que tem que sair de lá? Uma bananeira sai o quê? Qual fruto que a bananeira dá? A laranja. Aí dá vontade de ficar aqui falando todas as frutas, eu não conheço muitas não, mas, né? Mas assim, é porque a gente precisa entender, meus irmãos. O sentimento, a emoção, você não tem que usar na palavra. Por isso que cada igreja tem a mesma Bíblia do que a gente, que cada um de vocês, mas vive como diferente. Por quê? Vive nos sentidos, vive ainda na manipulação. Porque o sentido você tem manipulação. Quer viver o Velho Testamento? Beleza, quer viver o Velho Testamento? Não tinha que ter doença, não tinha que ter nada. O Velho Testamento não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada mesmo. Aí você traz para a realidade de hoje, você fala assim, as pessoas estão padecendo com as suas escolhas. Você tem 35 mil escolhas que você pode fazer todos os dias. Se você escolher 35 mil vezes fazer a palavra, declarar a palavra, o que você vai colher? É simples assim. A Bíblia é uma ciência exata. Amém? Mas vamos falar um pouquinho lá. Quando você fala de oferta, meus irmãos, eu falo assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, por Deus ama quem dá com alegria. Meus irmãos, quando você pensa que você está ofertando, você não oferta na sua vida. Você não oferta na igreja, você oferta na sua vida. E você demonstra para o mundo espiritual que assim, eu tenho autoridade nessa área. Quando você fala nada sobre doença, você demonstra assim, eu tenho autoridade nessa área. Quando você fala que você tem um corpo sarado e mente sã, você tem o quê? Autoridade onde? Na sua mente. No seu corpo, na sua mente. É essa autoridade que o cristão tem que ter. O mundo lá fora tem essa autoridade muitas das vezes. Você entra na internet, aí tem uns caras de internet, os caras têm controle mental. Desculpa, é controle mental. Isso a gente aprende no MBA. Para você falar para 200, 300, 500 pessoas, você fala assim, controle mental. É essa autoridade que nós temos. Cristo tinha isso o tempo todo, mesmo. Não é isso? Quando ele chega, você imagine, Cristo está ali, ele chega para aquelas pessoas, ele pega o quê? Ele vai escrever na areia. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Olha a consciência que ele tinha do que ele era. Ele era sábio. Vocês já tiveram contato com muitos sábios em diversas áreas. Vocês já viram algum sábio ao usar da autoridade do conhecimento dele para as pessoas? Não. Um sábio é um sábio. O sábio demonstra o conhecimento. Ele impacta as pessoas, assim como Cristo fez, mostrando para elas o que tinham que fazer. Vocês conseguem entender? E está tudo escrito na palavra ali. É só ler e praticar. Ler e praticar. Você não gosta de academia, Gisele? É sim. O exercício está lá, não tem que fazer? É ler e praticar. Ler e praticar. É muito simples, meus irmãos. Então, assim, chegou o momento, acho que já passou desse momento, da gente se posicionar como Cristo nessa terra. A quantidade que nós temos aqui já é o suficiente para a gente impactar o mundo, mesmo. Mas você impactar o mundo todos os dias. 7 dias na semana, 365 dias no ano. Aí o que você faz quando você começa a ficar emocionado alguma coisa? Pratica exercício físico. Vai começar a pensar alguma coisa? Bota aqui, tem uns fonezinhos, que eu tenho um desse que você bota aqui assim, você aumenta só para você, que ninguém precisa ouvir o que você quer, seus vizinhos, não bota para você sim. Bota, aumenta mesmo, você fica fazendo atividade física. Isso é que tem que fazer. Você começa o quê? Alimentar a sua mente. Porque o diabo ele só vai agir na mente de vocês. Na área de finanças, na área da saúde, na área que vocês permitirem, ele vai agir. E assim, no conhecimento nós já temos mesmo. Nós temos os conhecimentos para dar o exemplo para o mundo que ele precisa. Mas sabe o que nós fazemos assim? Hoje eu estou lá, hoje eu sou Cristo, amanhã eu não sou. Hoje eu sou Cristo. Você imagina o Espírito Santo dentro de você. Agora ele ficou gigante, agora ele é Cristo. Agora ele voltou. Peraí. Um soldado na guerra é pronto emprego, meu irmão. Todo mundo sabe o que significa pronto emprego? É pronto para qualquer coisa. Terra, fogo, terra, mar e céu. É pronto emprego do cristão. Em qual área que você está? Peraí, eu estou forte emocionalmente, eu estou forte na finança, eu estou forte na saúde. Onde que ele vai vir? Vai vir na área nenhuma. Esse tem que ser, meu irmão.
Porque chegou o momento da gente começar a viver como Cristo. Essa oscilação dá espaço para a carne. Isso que você dá espaço para a carne, você impacta quem? Ninguém. Tudo que você fez, você andou lá para você andou, você retorna, retrocede. O cristão tem que retroceder? É difícil? Não é, meus irmãos. E assim, vocês têm o direito e o dever de pregar o evangelho. Assim como eu vou fazer com a minha família, eu vou chamar cada uma, vou marcar uma reuniãozinha pelo Teams, pelo qualquer Gemini, qualquer coisa a gente vai fazer, porque a gente precisa apresentar esse evangelho limpo. Porque as pessoas lá fora estão pensando que ficar 24 horas ajoelhado impacta alguma coisa. Vocês têm palavra suficiente para isso. Nós temos uma pastora que conhece mais palavras do mundo. Assim, não é modéstia não, pastor, é pura verdade. Não estou falando para você porque você está aqui não, porque você é. Porque eu fiz teste para saber se você já era ou não, não. É assim que eu faço. Minha cabeça funciona assim. Eu venho para a igreja porque tem conhecimento. Se não tivesse, não vinha, não. É isso que cada um tem que ser. É. Você acha que o quê? Não. É essa autoridade que nós temos que ter, meus irmãos. Sabe, além de você ter um domínio na sua área de finanças, você precisa ter um domínio onde? Você. Eu sou quem? Sou Cristo. Me comporto como quem? Cristo. Em todas as áreas. 24 horas por dia. Quero dar espaço à minha carne? Vou para dentro do. Para qualquer lugar, meu irmão. Mas não faça, sabe? É isso que tem que ser. Começar e falar assim, Espírito Santo, quando eu estiver dando espaço para esse momento, você me ajuda. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus do inferno, ele está dentro de cada um de vocês. É para oscilar? É para oscilar? Não é para oscilar em momento algum. Você imagine, hoje você toma um antídoto, amanhã você toma um vírus, hoje você toma um antídoto, amanhã você toma um vírus. Como é que fica? Seu sistema imunológico não consegue se adaptar a isso. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Porque hoje nós temos a oportunidade de estar aprendendo a palavra limpa. Você imagine que vocês estão hoje assistindo Paulo pregando. Outras pessoas foram abençoadas, foram beneficiadas também quando viram o E.W. Kenyon. Hoje nós estamos tendo esse momento. O que vocês estão vivendo hoje vai ficar para a história do Brasil. Só que vocês precisam entender e valorizar isso 24 horas por dia. Você passa por um time de futebol, você vê que as pessoas estão valorizando o cara que estava numa camisa de futebol, depois ele está no outro time, só dá dinheiro para ele. Nós estamos diante de uma pessoa que está valorizando o evangelho o tempo todo. Sabe? É para valorizar, para eu chegar aqui e falar assim, eu entrei aquela porta para dentro, eu vou valorizar o evangelho o tempo todo. Eu vou estar aqui em cima, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar aqui em cima, eu vou dar o meu melhor. Eu estou aqui embaixo, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser Cristo. É isso que tem que ser, mesmo. Porque a história já passou. E outras pessoas vão falar de cada um de vocês. Mas vão olhar na vida de cada um de vocês e vão olhar o quê? Qual o momento que vocês derem espaço e sentido? Olhe para cada um de vocês e a gente espera encontrar vocês no final dessa caminhada. Mas todos nós sabemos que quem começa a corrida não termina. Quantos de vocês começaram a faculdade e não terminaram? Quantos da turma de vocês que começaram uma graduação e não terminaram? Só que nós somos Cristo, não adianta você ficar fazendo força com ninguém. É posicionamento que vocês precisam entender. A pastora mesmo explicou, começou com Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Aí Davi, aí chegou Jesus, somos nós hoje. Para ser omisso no nosso momento? Vamos ser omisso? Vamos retroceder diante do mundo? Que o mundo dos sentidos, a gente vai se adaptar a esse mundo de sentido, é isso mesmo? Eu passei pela Candelária hoje, estava sendo alguma coisa assim. A vontade que tinha de entrar e de fazer um videozinho lá, mas eu falei assim, vou usar a sabedoria porque tem que ser Cristo na Terra, porque Cristo não faria isso. Mas assim, você vê que as pessoas estão ali, meu irmão, adorando qualquer coisa, sabe? Nós temos o direito, o dever de estar ouvindo essa palavra limpa. E assim, ninguém nunca ouvi nenhuma pessoa falar para mim que a palavra não funciona. Eu olho que eu converso com qualquer tipo de pessoa, um bandista, eles falam de Cristo. Quando a situação está apertada para eles, eles usam o nome de Cristo. Ele usa o nosso nome, que é nosso por direito. Aí você chega no momento da sua vida, numa oscilação, você fala que, não é bem assim não. É isso que vocês esperam? Agora vocês imaginem, eu sempre trago qualquer relacionamento, qualquer exemplo que eu trago, que eu falo, eu gosto de trazer para o lado do hospital. Você imagine que você está lá no hospital, entrou ali agora.
O médico precisa fazer uma cirurgia em você. Sabe o que aquele médico faz? Hoje não vou operar, não. Hoje está frio. Não vou para o hospital hoje, não. Aí você chegou ali, você vai. Cadê o cirurgião? Tem que transferir, nisso que ele transfere, você morre na ambulância. Já pararam para pensar sobre isso? Ou então aquela pessoa está querendo fazer o serviço dela, ela entrega um medicamento diferente para vocês. Dispensa o medicamento errado, que acontece muito. Que a pessoa entra boa no hospital e depois ela morre. Você acredita que aquilo ali é o quê? É erro clínico, erro de medicação. Vocês já pararam para pensar a importância que tem que ser quando vocês fazem algo aqui? Tem pessoas em casa nos assistindo mesmo. Tem pessoas que não tem o que fazer, que não sabe o que vai fazer amanhã. Tirar a vida dela para ela é o mínimo. Nós temos o dever de mostrar esse evangelho. Viver, mas mostrar, oscilando. E sempre quando vocês pensarem que tem alguma área na vida de vocês que vocês não conseguem ser completo na palavra, você só pensa assim: eu sou parte da videira. Eu sou ramo da videira. E a videira é Cristo. Eu sou Cristo na terra. Vamos começar a impactar esse mundo, impactar as pessoas da sua vida, impactar você mesmo. Mas antes de você impactar alguém, você tem que ser impactado diariamente da pessoa. Porque você imagina, você chega para trabalhar hoje e você está alegre. Amanhã você está assim. Eu não gosto. Não gosto de constância em nada na minha vida. Eu não gosto de constância. Já aprendi assim. Você tem que ser excelente em tudo que você faz todos os dias. O dia que você não quiser fazer, você não vem. Não é assim no trabalho? Não quer ir para o trabalho, não vai. Eu aprendi assim. Nós temos que ter isso, meus irmãos. Excelência de Cristo. Porque hoje nós estamos aqui crescendo cada dia mais. Mas você viu a quantidade de pessoas que vão chegar nesse ministério? Aí vão olhar assim e vão falar assim: esses são meus exemplos? Essa autoridade de ser Cristo na terra. Vamos pensar. Exato. Vamos pensar que são. Isso. É. Sabe, irmão? Porque assim, olha que eu estou falando de oferta para vocês. Porque assim, oferta é material. Mas nós temos um bem muito maior do que isso, que é o nosso espírito. Nosso espírito precisa ser alimentado diariamente com a palavra. Sabe, a pastora ensina, a pastora dá. Você entra na internet, a pastora dá os exemplos para a gente diariamente. Você entra na internet, você vê cada parte de ministração dela lá. Você tem. É para descer ainda? Não. Por que eu estou trazendo vocês para essa realidade? Porque nós somos exemplo de Cristo. E as pessoas aí fora estão olhando para cada um de vocês e falando assim: até quando vai oscilar? Até quando você vai aguentar? E a pessoa fala assim: vai desistir, não é isso? No militarismo você tem um negócio que você faz assim: quando você desiste, você aperta aquilo ali. Mas está tão perto. Só que o que precisamos ter autoridade aqui, ó. Isso aí, meus irmãos, só vocês. Não tem como a gente pegar uma maquita, porque a maquita que é usada na cirurgia de crânio, que eles botam para quebrar. Você não tem como pegar uma maquita e colocar a palavra ali dentro, não. Ela tem que ser inserida gradativamente. É pelo que você ouve, é pelo que você lê, é pelas pessoas que você anda. Eu sou espírito, ando na carne, com pessoas na carne, qual o resultado disso? Se eu declaro prosperidade na minha vida, que é meu direito, eu ando com pessoas que falam contra isso, que tem falta, aqui, choque toda hora. Meus irmãos, então, aqui, espero que vocês vão para casa. A pastora vai estar dando essa segunda parte da aula semana que vem. A gente vai tentar fazer até sexta-feira, sábado ou domingo, essa aula no estúdio de casa mesmo, porque não ficou legal, nós tivemos alguns gapzinhos de som aqui. Para Cristo tem que ser com excelência. Para Cristo tem que ser com excelência. A gente vai divulgar assim, vamos fazer assim, mas assim, meus irmãos, mais importante do que isso é você pegar tudo isso que foi dito pela pastora e colocar na prática na vida de vocês. E controlar o emocional de vocês e falar assim: não tenho mais emocional ferido, eu tenho emocional forte na palavra. Eu tenho emocional forte e controlar a fala. Nem tudo, a parede não rebate com toda a força que ela recebe. Existe uma parte da física de que a gente aprende. A reação de uma força não é igual a ela exercida. Você retribui a força que você exerce exercida contra você pela própria força da pessoa. Esse exemplo clássico é Cristo. Quando ele foi crucificado, o que ele fez?
Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Isso é força. Ele tinha todo o poder para poder fazer o quê? Né? Isso que o pastor Jardim falou aqui. Para todo o poder para fazer assim, pai, anjo, dá ordem aos anjos para acabar com todo mundo ali. Se a força e sabedoria dentro de uma pessoa, era ele. Força e sabedoria, ele pegou toda aquela força que estava sendo contra ele, o que, que ele fez? Pai, perdoa. Lembra que eu falei para vocês? Ele é o quê? Ele era o ramo da videira. Vocês são o ramo da videira na vida de vocês. Mas precisam se posicionar diariamente nos seus relacionamentos, marido e mulher, mulher e esposo. Tem que ser diariamente. A amizade tem que ser assim. Você concorda? Se eu não sou um bom homem para Vânia, eu vou ser um bom pastor? Eu vou ser um bom cristão? Seja sincero para você. Não, é óbvio isso. Então, assim, meu ministério começa dentro de casa. E esse impacto aqui da prosperidade não é meu direito, não é eu tenho que estar pedindo, é meu direito. A procuração já é minha, está com o meu nome. Tá vendo? Meus irmãos, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. A pegada do ministério vai ficar nesse ritmo mesmo, porque o crescimento chegou. Mas o crescimento chegou, meus irmãos. Mas o maior crescimento é ver vocês avançando em Cristo. É ver vocês avançando em Cristo, não oscilando. Não oscila, porque a gente pensa em puxar, mas não adianta. O livre-arbítrio é de cada um. Vocês acordam com as 24 horas que nós temos. Que cada um de nós temos aqui. Só que assim, tá se sentindo fraco? Pega a palavra e lê a palavra. Fala, Espírito Santo, me ajude nessa área. Sede firmes e constantes. Meus irmãos, vão para casa, meditam na palavra. Chega em casa, ouve um pouquinho a palavra, ouve um livro, tem audiobook, tem tudo, meus irmãos. Nós temos tudo para viver prosperidade em todas as áreas. Eu fico imaginando lá atrás, Paulo escrevendo. Não tinha internet, não tinha luz. Já pararam para estudar sem luz? Já estudei sem luz, é horrível, gente. Sabe? Nós temos tudo aqui. Aí chega uma pessoa, fala para mim assim, eu não consigo. Se você não consegue hoje, o que nós iremos falar para quem viveu no Velho Testamento e quem viveu no tempo de Cristo? Amém, meus irmãos? É assim, o controle emocional de vocês, os sentidos de vocês. Tá? Controla mesmo, vocês que estão, assim, uma coisa eu vou falar para vocês. O homem, por si só, ele já tem essa natureza masculina de ser grosso, né? Não ser. Mas assim, o homem também tem sentimentos também. A gente só não demonstra para vocês. Homem só não demonstra. Mas a mulher é mais sentimental, a mulher é mais emocional. É característica disso. A mulher é geradora. Homem não, gente. Homem não é gerador de nada. A mulher é geradora. Tem que ser característica. Porque se nós precisamos colocar isso em prática, entender assim, peraí, minhas características é qual? Pô, tem que tratar essa área onde? Na palavra. Isso. Aí vocês conversam com cônjuge, né? Cônjuge de vocês fala assim, ó, vocês têm que ser mais emocional. É diálogo que tem que ter. Quem tem que saber o que eu gosto é a Vânia. Quem tem que saber que a Vânia gosta sou eu. A gente vive todo o tempo junto. Vocês entendem? Isso faz parte do cristianismo. Isso faz parte da mudança do nosso povo. Isso faz parte do nosso posicionamento. Porque hoje são vocês. Amanhã vão chegar milhares e milhares de casais, de pessoas feridas, e vocês vão precisar ser exemplo para elas. Amém, meus irmãos? Eu sei que me estendi um pouquinho, mas vamos terminar. Meus irmãos, tudo que vocês precisam, vocês têm dentro de vocês. Vocês têm o Espírito Santo, é só saber pedir. Não tem um promete? Promete que você pede? Não tem ai que você pede um promete? Pede um promete certo para o Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, eu preciso ser ajustado nessa área aqui, ele ajusta vocês. O promete certo. Tem... É muito fácil, né? Você vê que assim, meus irmãos, o cristianismo está na nossa disposição. O Espírito Santo está aí. Por que a gente está falando para vocês se prepararem? Porque vocês vão estar, hoje somos nós aqui pregando. Amanhã serão vocês. Mas pregando com confiança na palavra. Eu estava até falando com o irmão hoje aqui, eu falei assim, se Jesus quisesse alguém capacitado, não iria me chamar. Não iria me chamar. Chamaria um teólogo desse, um filósofo desse. Mas ele chamou quem? Ele escolhe quem tem prontidão.
Sabe? Tem tanta gente aí que fala, não é, mas ele quer escolhe quem tem prontidão. Paulo matava, não era isso? Olha o exemplo. Depois ele fez o quê? Então, assim, não tira essa mente de você. Vocês podem, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem fortalece vocês é quem? Quem? Em todas as áreas. Amém? Vão para casa, declare a palavra, chega em casa. Antes de dormir, pega a Bíblia, leia a Bíblia. Ah, mas eu vou ver Netflix, eu vou ver notícia. Pega a Bíblia, 2, 4 versículos. Hoje. Amanhã de manhã, antes de você acordar, quando você acordar, antes de você escovar o dente, 4, 5 versículos. Já são 8. Vai almoçar? Mais 8. Mais 4, 12. E assim vocês vão crescendo na palavra. É o hábito de vocês estar entendendo. Vocês estarem próximos do Espírito Santo. Nisso, todas as áreas de vocês vão ficar ficando o quê? Protegida. A gente se prepara antes de qualquer coisa. Não é assim? Amém? Vamos para casa, meu irmão. Espero que vocês tenham gostado. Pastora, quero te agradecer por tudo, por você ter continuado. Ah, pastora, porque assim, chega um momento que a gente tem que honrar. Porque o evangelho, eu sei que o evangelho é simples demais, mas as pessoas fazem o evangelho ser chato. Ser chato, sabe? É assim, é só pegar a palavra, ler o que está escrito, ponto final, meu irmão. Nós estamos aqui para declarar a palavra na vida do outro. Eu tenho que ler aquilo ali, impactar primeiro, antes de ler aquilo ali, tem que ser impactado na minha vida, tem que estar acontecendo para eu falar para vocês. Meu comportamento começa assim. Aí você vê. Pela quantidade de igrejas que nós temos hoje no Brasil, meus irmãos, os hospitais eram para estar fechados, porque não deveria ter nenhum doente. Presídio não deveria nem existir. Mas sabe o que oscila? Sentidos. Amém? Espero, nós estamos preparando, como a pastora vem preparando vocês há muito tempo, porque o crescimento chegou, meus irmãos. E a gente espera contar com cada um de vocês para esse ministério. Não para compor o ministério, mas para compor a vida de vocês. Porque depois que vocês entenderem quem vocês são na palavra, o Espírito Santo pode contar com cada um de vocês. É fácil. E é tão bom quando você pede a alguém alguma coisa, você espera que aquela pessoa faça. Mas quem tem prontidão é outra pessoa e te entrega o resultado. Amém? Vamos pensar como Cristo. 24 horas por dia. Amém? Vamos para casa, esperamos vocês. Sábado, na nossa aula, 15h30, é isso, pastora? Vamos para casa. Vamos declarar o que está escrito na nossa Bíblia. Simples assim. Declaro isso na minha vida, ponto final. Declara, vocês que têm pai, vocês que têm filhos, vocês são um exemplo para o filho de vocês. Em todas as áreas. Não fico olhando não, porque aquela criança, ela olha para cada um de vocês e fala assim, esse aqui é o meu exemplo. Amém? Vamos para casa, meu irmão. Amamos vocês.